Olá, concurseiros, concurseiras, como estão? Eu sou a professora Taime Vanini. Hoje eu vim apresentar uma obra, História das Ideias Pedagógicas no Brasil, do autor Dermeval Saviani. O Dermeval Saviani, ele é professor, filósofo e pedagogo brasileiro, né? Como vocês sabem. E ele tem uma obra aqui bem importante, né? História das Ideias Pedagógicas no Brasil, que trata basicamente da nossa trajetória, né? Enquanto um país que ofereceu educação ali desde lá do descobrimento até alguns anos atrás, né? Essa obra ela não chega até os dias de hoje, ela chega ali por volta do início dos anos 2000, 2001, porque a ideia é basicamente falar dos 500 anos, né, de pedagogia aqui dentro do Brasil. Bom, essa obra ela é um pouco longa, né? Então, assim, não tem como a gente falar de todos os tópicos. A gente vai falar de uma forma mais resumida, mas englobando sempre os tópicos principais acerca de todo esse movimento. O Dermeval, ele separou o livro em fases, né? Ele separa em 4 fases. Essas fases estão voltadas aos primeiros anos, depois ali já ao Brasil República, o início de 1900 e o quarto período mais recente, que é ali, como eu falei para vocês, meados dos anos 2000, 2001, né? Então, vamos por partes, vamos começar aqui com os primeiros tópicos. Eu vou virar para os slides, vou dar um foco maior aqui para os slides para que vocês possam acompanhar cada pedacinho aqui da divisão que o Saviani fez na obra, certo? Então, ótima aula para vocês. Teremos também algumas questões relacionadas a essa obra, né? E vejo vocês depois. Então, boa aula, até mais. Então, esse é o título, História das Ideias Pedagógicas no Brasil, Dermeval Saviani. Aqui tá a capa, né? Essa versão de 2010, mas claro, houve outras versões anteriores dessa obra. Bom, aqui tem uma citação que eu achei interessante do Dermeval, que ela diz que, para a pedagogia histórico-crítica, a educação é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Né? A pedagogia histórico-crítica ela é alvo da pesquisa do Dermeval Saviani, né? Não só esse livro, mas como outros livros dele também tratam disso, da pedagogia histórico-crítica. Então, essa meio que é a vertente ali, o principal foco das obras do Dermeval. Começando aqui, então, com a obra propriamente dita. Os objetivos do livro, como eu disse, é tratar dessa periodização da educação brasileira, desde o descobrimento até o início dos anos 2000, como que a pedagogia foi se concebendo, o que foi sendo apresentado, que tipo de pedagogia foi utilizada em cada fase, né? Esse tipo de coisa. Esses são os objetivos principais do livro. O Dermeval, ele começa falando algo antes de a gente entrar para as fases mesmo, tem umas questões interessantes aqui. Ele fala que teoria da educação e pedagogia não são a mesma coisa. Porque segundo ele, muita gente confunde esses dois tópicos, né? Ele diz que quando se fala de concepções educacionais, quando se fala de teoria da educação, não se fala do fazer pedagogia, né? Se fala realmente da teoria de tudo isso. Mas quando se fala de pedagogia, é interessante lembrar que a gente não apenas observa ideias, né? Quando a gente observa a história da pedagogia, a gente não apenas observa as ideias e evoluções, mas também trata da execução da educação, né? Então, ele fala que a teoria da educação é uma coisa mais realmente teórica, que não tem muita prática, enquanto que a pedagogia realmente não apenas observa, mas também trata da execução. Então, ele começa o livro ali falando acerca desses dois tópicos. Depois, o Dermeval começa a falar como que era uma certa organização que existia na época do descobrimento. Ele fala que existiam, claro, várias tribos de índios aqui no Brasil, mas tinham os tupinambás, que foram descritos pelo Florestan Fernandes em um tipo de organização que eles já tinham, né? Nos tupinambás, que ele cita aqui, eles não tinham, assim, uma educação pautada em pedagogia, mas eles tinham 3 pilares que os ajudavam a passar o conhecimento para
para os seus filhos, para os seus netos. E esses 3 pilares, esses 3 princípios eram esses aqui que eu trouxe para vocês, ó, que era a força da tradição, que seria um tipo de saber puro, uma intuição, né? A força da ação, que seria aprender a fazer fazendo, e a força do exemplo, que era como os adultos e os mais velhos serviam de modelo para os menores. Ele cita que havia educação, mas não havia pedagogia. E eram esses 3 princípios que baseavam ali, que serviam de rumo para que os tupinambás passassem seus conhecimentos, que era a força da tradição, que é o saber puro, a intuição, a força da ação, que é aprender a fazer algo fazendo, não tinha outro jeito, e a força do exemplo, que é como os adultos e os mais velhos serviam de modelo. Então, esses eram os tópicos aqui dos tupinambás na época do descobrimento. Como eu disse, foram explorados aqui não pelo Saviani, mas pelo Florestan Fernandes, e o Saviani cita o Florestan dentro do livro dele. Aqui, gente, eu trouxe algumas coisas algumas questões que o Demerval Saviani colocou, também baseado no Florestan Fernandes, que era a forma como os tupinambás se organizavam dentro da tribo. Vou ler aqui com vocês, ó. Em sua organização social, os tupinambás distinguiam 5 grupos de idade, tanto para o homem como para a mulher. Os Peitã, que eram a designação dos recém-nascidos até começar a andar. Eles se distinguiam em Kunomimiri, que eram as crianças do sexo masculino até 7 e 8 anos, e o Kugnatin-miri, que eram as meninas até 7 anos. Depois tinham os Kunumi, que eram os meninos dos 8 aos 15 anos, e o Kugnatin, que eram as meninas dos 7 aos 15 anos. Depois tinham os Kunumiwasu, que eram os rapazes dos 15 aos 25 anos, e o Kugnantin, que eram as meninas dos 7 aos 15 anos. Depois tinham os Kunumiwasu, os rapazes dos 15 aos 25, e os Kugnamusu, as moças dos 15 aos 25. E o Awa, os homens dos 25 aos 40, e nesse grupo se distinguiam os homens casados pelo nome de Mendaramo e Kugnam. E a mulher dos 25 aos 40 anos, que era a mulher casada denominada Kugnamasu Poari, e, finalmente, o Tuyuai, que era o homem de 40 anos em diante. E as mulheres de 40 anos em diante tinham essa designação aqui, ó, pessoal, que é o Inui. Essas eram as mulheres com mais de 40 anos. Como seria só mais uma informação, eu não coloquei aqui. Não coloquei uma nova colagem, né? Então, eram mulheres com mais de 40 anos. Então, essa era a divisão que havia nas tribos dos tupinambás, que se baseavam nesses 3 princípios. Eu trouxe isso justamente para demonstrar uma primeira forma de organização, uma primeira forma de pedagogia, né? De ensino, que a gente pode visualizar dentro das nossas terras brasileiras, né? A gente pensa muito na chegada dos portugueses, como que foi, a gente sabe que vieram os jesuítas, que trabalharam todo o aspecto educacional dos índios, dos filhos dos nobres, dos próprios filhos dos portugueses que vinham ao Brasil, mas antes disso já tinha uma certa organização, né? Talvez fosse até mais organizado do que hoje em alguns aspectos, né, gente? Mas são esses os títulos aqui recebidos pelos tupinambás, né? Recebidos não, os títulos colocados ali pelos tupinambás, certo? Continuando aqui, dando continuidade à nossa aula. Então, nos primeiros 50 anos de colonização, os portugueses tentaram se apropriar dos recursos da colônia, disputando com a França e Holanda. Portugal decidiu ocupar o Brasil de forma mais sistemática, criando o Governo Geral do Brasil, né, em 1548. O Tomé de Souza foi nomeado governador-geral do Brasil e trouxe de Portugal 6 jesuítas, que eram liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Inicia-se, então, a primeira forma sistematizada de educação. Busca-se catequizar os índios e instaurar o catolicismo em solo brasileiro. São construídos colégios e seminários onde começam a circular ideias pedagógicas. Então, nos primeiros 50 anos ali, a gente teve essa disputa de terras, França, Holanda, Portugal, até que Portugal
ocupou ali de uma forma mais sistemática com o governo geral do Brasil, e a partir disso, com a chegada ali dos jesuítas, a gente teve essa busca pela catequização dos índios e essa necessidade ali de instaurar o catolicismo, que não entraremos muito em detalhes e opiniões pessoais, eu vou realmente só seguir o livro, mas todo mundo já tem meio que uma ideia construída acerca de tudo isso que se passou. Seguindo em frente, agora sim, pessoal, vamos começar a dividir essas partes aqui, cada momento da pedagogia brasileira, né? Da pedagogia instaurada aqui no Brasil. Então, lá foi falado no slide anterior que os primeiros 50 anos foram mais de disputa, né? Até que Portugal realmente tomou a frente de tudo. O primeiro período, então, que o Dormeval Saviani coloca é de 1549 a 1759. Ele chama de monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional. E ele subdivide esse monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional em algumas fases. E aí, o que eu fiz, gente? Eu peguei essas fases que o Dormeval colocou e eu trouxe os principais pontos de cada uma, certo? Vamos começar, então. Bom, só pelo título do primeiro período, que ele fala monopólio da vertente religiosa, fica bem claro que esses primeiros anos foram muito voltados ao catolicismo, a essa necessidade de trazer realmente uma concepção religiosa para os índios e para os filhos dos portugueses e para, enfim, para as crianças em geral que viviam aqui no Brasil. Ele chama ali a primeira parte desse primeiro período de pedagogia brasílica ou período heróico, tá? E nessa pedagogia brasílica ou período heróico, ele coloca alguns pontos, né? Claro, ele tinha esse período tinha um processo educativo articulado principalmente ali à catequese, né? E essa catequese era voltada principalmente aos índios, mas também aos filhos dos colonos. Também rolou nessa época, pessoal, de serem trazidos ao Brasil órfãos de Portugal, crianças órfãs de Portugal para estudar nas escolas jesuítas, para que isso chamasse a atenção dos pais dos que tinham filhos, né? Para que eles vissem assim, crianças portugueses estão estudando nas escolas, então talvez eu possa colocar o meu filho também, já que não são só índios que estudam nessa escola. Então, aconteceu de trazerem órfãos de Portugal para chamar a atenção dos pais que viviam, dos colonos que viviam aqui no Brasil. Também, gente, havia essa necessidade, essa busca pela soberania portuguesa, que eu já vou falar um pouquinho mais para vocês, mas outras coisas também interessantes e tristes, pode-se dizer, que aconteceram nessa fase, é que os índios eram aprisionados, eles eram forçados a trabalhar, e muitas vezes, né, dizia-se que as ideias educacionais se oporiam a isso, essa obrigação de aprisionar os índios, mas dava pelas conclusões do Saviani, na verdade, essas ideias educacionais, elas buscavam a soberania portuguesa ante os índios, né? Então, aconteceu também de os jesuítas aprenderem latim para poder ficar mais próximo, para poder entender melhor ali os índios, né? E educá-los diante ali das suas próprias concepções. O que acontece basicamente é que os portugueses não quiseram assim saber muito o que os índios já tinham, essa organização anterior que eles já tinham, como que eram os ensinos que eles passavam para os seus filhos, netos. Não, eles já chegaram querendo instaurar uma soberania portuguesa. E sempre buscando ali a questão do catolicismo, né, dos jesuítas. Também uma coisa que aconteceu ali, gente, além dos jesuítas aprenderem latim, além dessa busca pela soberania, desse processo educativo articulado da catequese, também aconteceu de os jesuítas trazerem aos indígenas uma concepção dualista sobre as coisas, que a gente chama aqui, aliás, que o Dormeval chama de dominância espiritual, que consiste em quê, gente? Em criar realmente uma questão bem dualista. Colocar questões sobre o bem e o mal, sobre o céu e o inferno, sobre Deus e o diabo, sobre igreja, anjos, sabe? Todas as questões, assim, realmente
essa dominação espiritual para trazer os índios para o catolicismo, para assustá-los, para que eles tivessem questionamentos voltados a isso, porque antes disso eles não pensavam nessas questões. Eles não tinham noção de bem, de mal, de céu, de inferno, de Deus e diabo. Então, tudo isso foi trazido para os índios pelos jesuítas. Então, tudo isso fazia parte dessa soberania portuguesa e tudo isso também fazia parte dessa dominância espiritual, de querer realmente trazer os índios para essa questão católica. Então, esse foi o primeiro momento aqui do primeiro período, que é o monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional. Na continuidade, a gente tem aqui mais uma fase, que é a institucionalização da pedagogia jesuítica, ou Ratio Studiorum. Então, a gente tem aqui esse Ratio Studiorum. O que é isso, né? Isso aqui, pessoal, esse termo aqui em latim, ele é uma espécie de coletânea fundamentada em experiências acontecidas no Colégio Romano e adicionada a algumas observações pedagógicas de diversos outros colégios. Era uma forma de instruir rapidamente todos os jesuítas docentes, todos os professores jesuítas, sobre a natureza, a extensão e as obrigações do seu cargo. É como se fosse uma espécie de cartilha. Vou colocar aqui, ó, uma espécie de cartilha dos professores jesuítas. Então, tem esse Ratio Studiorum, que é justamente isso, era uma forma de eles terem uma noção do que eles deveriam fazer ali diante dos seus alunos, né? Como se fosse realmente a busca ali por como é que eu posso dizer, para sintetizar experiências acontecidas no Colégio Romano, experiências pedagógicas, experiências que aconteciam e que serviam de base para instruir ali os professores jesuítas, certo? Ele diz aqui que o Ratio Studiorum, ele tinha 467 regras que cobriam todas as atividades dos agentes diretamente ligados ao ensino. Então, tem essa segunda parte aqui do primeiro período. Bom, dentro dessa segunda fase aqui, dessa segunda parte da primeira fase, a gente tem principalmente essas regras que deveriam ser seguidas por todas as escolas jesuítas, que é justamente o Ratio Studiorum. E essas regras, elas tinham sido submetidas a testes, a alguns testes em 1584, e depois foram compiladas e promulgadas em 1588. O que mais? Os índios foram dizimados ou subjugados, por isso os colégios atendiam principalmente aos filhos da elite, que depois concluíam seus estudos em Portugal ou em Coimbra. E aí, essa parte é interessante, né? Ele fala aqui que muitos dos índios foram dizimados ou foram subjugados no sentido de índios não precisam de educação, não precisam desse tipo de informação, então os colégios que surgiam ali na época iriam atender principalmente os filhos da elite e que depois iam para Portugal, iam para a Europa de forma geral para concluir seus estudos, para fazer um curso superior, enfim. Também nessa época foi nomeado ali o primeiro-ministro Sebastião de Carvalho Melo, que passou a reger ali o destino das colônias portuguesas. Houve ali um conflito, né, entre a coroa portuguesa e os jesuítas, houve uma ruptura, e aí daí que saiu a nomeação desse primeiro-ministro, que é o Sebastião de Carvalho Melo. E depois, gente, os jesuítas foram expulsos e os colégios jesuítas foram fechados. E aí surgiram as chamadas aulas régias. As aulas régias, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas são basicamente ali uma primeira sistematização do ensino público e laico. Laico porque era para ser um ensino que não tem mais relação com a religião. A origem das aulas régias, ela provém do Marquês de Pombal, que vocês vão ver logo mais, que é a pedagogia chamada de pedagogia pombalina. E o Marquês, ele instituiu várias reformas políticas, administrativas, econômicas. Ele se baseava muito em ideais iluministas. Então,
As aulas régiam, as aulas chamadas de régias, eram ali a primeira sistematização do ensino público, que buscava ali ser laico, né? Não estar mais atrelado à questão do catolicismo, dos jesuítas, né? Lembrando que tudo isso que eu coloquei aqui foi acontecendo em uma ordem cronológica, certo, pessoal? Bom, na sequência a gente vai falar do período 2, né? A gente já viu ali o período 1, podem ver que ele dura ali de 1549 a 1759. Essa foi a organização feita pelo Dermeval Saviani. E nós continuaremos, então, com o nosso segundo período da história da pedagogia no Brasil, logo mais no nosso segundo vídeo. Certo, pessoal? Vejo vocês logo mais.